Bom, o Estatuto da Cidade, ele, na realidade, ele foi um marco, que, na realidade, ele criou a possibilidade de se ter uma política de habitação mais ampla e inclusiva, né? Quando você estabelece a função social da propriedade e a necessidade do planejamento participativo, a partir daí você cria um vínculo com a comunidade, com a sociedade de uma forma geral, que é exatamente quem vive a situação, o problema do dia a dia. E essa sociedade é que vai trazer alguns encaminhamentos e vai trazer realmente uma posição, um controle em relação às ações que são feitas pelos gestores. Hoje, na realidade, os municípios eles têm uma obrigação de ter o CPF, que é exatamente o conselho onde a sociedade está ali presente para poder discutir, para acompanhar, para projetar, para participar efetivamente. O plano, na realidade, é quem vai direcionar todas as ações que podem ser feitas. Todos os municípios, apesar de ter umas carências, algumas carências que são similares, mas cada um tem sua carência específica. Os territórios hoje de identidade, por exemplo, hoje da Bahia, eles têm necessidades totalmente diferentes. Dentro desses territórios, as necessidades são, inclusive, muito mais divergentes. Hoje você tem que ter um tratamento muito especial em relação à comunidade, à população da comunidade indígena, da comunidade a, todas as comunidades tradicionais hoje devem ser tratadas de forma diferenciada, porque a cultura é uma cultura específica. E essa cultura ela tem que ser valorizada. E quando você tem a representatividade de cada um desses jeitos, cada um dessas faixas dentro de um conselho, você pode, a partir daí, definir políticas próprias que são direcionadas e que atendam muito mais aos anseios e às necessidades de cada um deles. E quando a gente fala sobre o fundo é exatamente a forma que se tem de se ter uma política contínua, de se ter uma ação, que não uma ação que seja interrompida por cada programa que é necessário que se capte todas as ações que tem hoje a nível de programa federal ou estadual. Mas os municípios eles precisam ter uma vida própria em relação às suas políticas públicas. E a política de habitação, mais do que qualquer um, ela precisa disso. Ela precisa de uma alimentação contínua, desses recursos que tem que ter, a partir daí você poder ter uma programação, e essa programação deve ser discutida e homologada dentro dos conselhos, para que as necessidades e a prioridade sejam estabelecidas a partir daí. Hoje nós temos muitas avaliações com os dados secundários, mas são os dados reais, onde você tem a testemunha das comunidades que vivem as situações, dos problemas das favelas, dos problemas das áreas que são superadessadas, o problema dos impactos hoje que está se tendo. É a partir daí que nós podemos decidir e definir quais são as reais necessidades e qual é a prioridade que deve ser dada para cada uma das intervenções que devem ser feitas na área de habitação social.